Quero convidar os irmãos a abrirem no texto da Palavra de Deus, onde nós encontramos o Sermão do Monte. Da última vez, falei sobre a oração que não deve ser semelhante a escribas, a fariseus e a gentios. Aliás, o Sermão do Monte ele foi escrito exatamente para encorajamento dos discípulos do Senhor e para expor uma religiosidade, uma religião que não traz vida e que pode aprisionar e adoecer pessoas. Era a religião dos escribas e dos fariseus, que conheciam a lei, que achavam que eram pessoas santas, que tinham um privilégio na religião, que tinham a ostentação e o desejo de fama, de poder, de aparecer no meio do povo. E a religião era um bom caminho para isso. Parece que isso não é nenhuma novidade nos dias de hoje. Reproduzimos isso nas formas e nas igrejas institucionais. Religião é um bom caminho para a ostentação. Religião é um bom caminho para enriquecimento. Religião é um bom caminho para tentarmos usar ou manipular pessoas ou sobressairmos na sociedade. Religiosos já descobriram isso e descobrem isso na história da igreja e quando estudam as Escrituras Sagradas, percebem que você pode viver uma religiosidade que não tem nada a ver, fruto de um relacionamento pessoal com esse Deus que se revelou plenamente na pessoa de Jesus. Então, o Sermão do Monte foi escrito para deixar evidente de que a religião não é garantia nenhuma para nós irmos para o céu, para nós conhecermos a Deus e para nos comprometermos com aquilo que Deus tem para fazer na implantação do seu reino. Mas mais do que isso, o Sermão do Monte foi feito exatamente para nós percebermos que há uma diferença de quem anda em comunhão com o Pai e quem não anda em relacionamento com Deus. E era uma mensagem que precisava reverberar na vida dos gentios. Porque o tempo todo Jesus está dizendo, é assim que vocês devem fazer, mas não como gentios. É assim que vocês devem depender de Deus, mas não como gentios. É assim que vocês devem orar, mas não como gentios. É assim que vocês devem fazer boas obras, mas não como gentios. É assim que vocês devem esperar em Deus, confiar em Deus e não andarem ansiosos, como é característica de pessoas que não conhecem a Deus, que não andam com Deus, que não se relacionam com Deus. Então o Sermão do Monte, ele vem nos trazer e balizar caminhos que vão aprofundar o nosso relacionamento com o Pai e que vão nos ajudar a centralizarmos a nossa vida, o que somos, o que fazemos, para a implantação do reino de Deus. Versículo 9 do capítulo 6. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa que esta oração traz à nossa atenção é que é um convite a nos relacionarmos e a chamarmos o nosso Deus de Pai. E nos achegarmos a Ele em oração como filhos. A oração, ao mesmo tempo que deixa claro a nossa filiação, a nossa intimidade com Deus por podermos chamá-lo de Pai, ele também deixa claro o nosso desconforto se nós ainda não somos filhos de Deus, não confessamos a Cristo como Senhor e não temos nenhuma intimidade e desejo de chamar um Deus que para nós ainda é desconhecido. Então Jesus diz, chamem na oração e chamem o nosso Deus de Pai. Toda oração, toda manifestação de oração, ela é para nós também uma oportunidade de fazermos um autoexame da qualidade da nossa fé e se nós estamos embasando de fato aquilo que nós estamos construindo na nossa espiritualidade. Não somente chamarmos o nosso Pai
com esta intimidade de relacionamento familiar, mas também o texto diz para nós reconhecermos a grandeza de um Deus que está presente na criação e que está presente também nos céus. Pai nosso que está no céu. A oração, versículo 9, continua balizando para nós uma maneira correta de orar. Santificado seja o teu nome. Ora, não é a nossa declaração ou a expressão dessa palavra que vai tornar o nosso Deus santo. Ele já é santo. E na oração nós estamos reconhecendo a sua santidade e que o seu nome poderia ser dito por nós com essa palavra, santo. Assim como a oração também nos encoraja a chamarmos muitas vezes o nosso Pai de eterno. Antigo Testamento, a palavra mais usada para definir Deus era o eterno. Esse Deus que está presente, que desejou a nossa existência e que estará conosco em comunhão para toda a eternidade e que colocou a eternidade no nosso coração. Então esse Deus que é santo nos faz lembrar na oração também que posicionalmente nós fomos separados e santificados nele. Nós estamos orando para o nosso Pai, podemos chegar a Ele com intimidade, com aquele sentimento de é o melhor lugar onde nós podemos estar, é nos braços do nosso Pai, conversando com o nosso Pai, abrindo o nosso coração para o nosso Pai, colocando os nossos medos e temores do nosso Pai, aquilo que nós ainda não compreendemos e não entendemos. Para mim, isso foi sempre uma luta. Por quê? Porque o meu pai me ajudou muito em questões da vida. Mas o meu pai não era uma pessoa convertida. Então eu encontrei muito desse acalanto, esse acalanto da paternidade no cuidado da minha mãe. A minha mãe era pessoa cristã. A minha mãe é que me acolhia. As minhas dúvidas, os meus erros, era a pessoa com quem eu conseguia confessar e dizer dos meus pecados, das minhas limitações. A minha mãe procurava, de alguma forma, dar uma cobertura que o meu pai não pôde me dar. E depois que o meu pai conheceu a Cristo, eu tive essa oportunidade de ter um curto tempo ainda, mas onde eu podia abrir meu coração, porque eu sabia que ele já podia me entender. A oração nos convida a adorar esse Deus como Pai, esse Deus que é grande, que está presente na sua criação, está presente no céu, e que nele nós fomos separados. O texto diz mais, versículo 10, venha o teu reino. Pregação de João Batista. Capítulo 3, versículo 2, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, porque chegou aquele que vai ter tudo debaixo da sua autoridade. Esse reino que foi descrito diversas vezes no Evangelho, de diversas formas, esse reino que está presente na vida de uma fé de uma criança, e que se manifesta na vida, na fé de uma criança. Esse reino, segundo Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, que não consiste somente de palavras, mas é um reino que consiste de poder. Oração, quando clamamos e pedimos que o reino de Deus venha, nós estamos pedindo para sermos também instrumentos, alvos deste poder de Deus para tornar o Filho conhecido. Para que esse reino esteja sendo implantado no coração de homens e mulheres. Romanos capítulo 14, versículo 17. A religião faz muitas vezes que a gente
brigue, você deve usar isso, não deve usar aquilo, você deve usar oráculos, vestes, você deve comer determinado tipo de comida e não comer determinado tipo de comida. Isso é religião, isso é religiosidade, isso não nos aproxima de Deus. E Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 14, versículo 17, ele diz: o reino de Deus não é comida e bebida, mas ele é repleto de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse Deus de poder traz a presença do Espírito Santo para nós vivermos isso. Vivemos a sua justiça, sermos instrumentos de justiça. Porque buscamos essa justiça, em primeiro lugar, pela recomendação do próprio Senhor Jesus, capítulo 6, versículo 33, desse sermão de Mateus. 1 Coríntios 15, do versículo 24 a 26, mostra que esse reino é fruto da obra de Cristo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: esse reino, ele será estabelecido, e o Filho, quando do seu retorno, entregará esse reino ao Pai. Que maravilha isso! A implantação do reino de Deus é feita pelo próprio Cristo. E Ele faz isso através hoje da sua igreja, gerando filhos na fé, fazendo discípulos, e Ele vai se instalando no homem do coração de mulheres que vão se dispondo a estar debaixo dessa autoridade. Mas João Batista diz: só é possível participar desse reino se nós passarmos pela experiência de arrependimento. Arrependimento não é uma experiência que acontece uma só vez, ela acontece sim no momento em que encontramos com o Senhor. Mas a experiência de arrependimento ela é vivenciada na nossa vida cristã, porque nós continuamos com a inclinação de fazer aquilo que não agrada a Deus. E a gente vai perceber isso, quando Jesus continua mostrando de que a oração que pede o reino de Deus, ela focaliza todo o sustento que nós necessitamos para construir uma fé madura, saudável e que nos habilita a sermos testemunhas do Senhor no meio de uma sociedade perversa e corrupta. Versículo 11 do capítulo 6, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O sustento para a nossa fé. O sustento para vivermos esta fé. O sustento que envolve tudo aquilo que nós necessitamos como seres humanos e como filhos de Deus para vivermos essa fé e vivermos a amplitude e a repercussão do reino de Deus em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos. Mas Jesus nos ensina a orar dessa forma, para quê? Para que a gente também se dê conta das nossas fragilidades, das nossas limitações, e o caminho da oração, ele sempre traz e nos aponta algo que nós precisamos corrigir e não desistir de ser. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas. Amém, irmãos? Perdoa as nossas dívidas. Amém, irmãos? Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Amém, irmãos? Mas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Amém, irmãos? Por que você precisa ir para a reunião de oração? Para ver se cai a ficha e eu consiga ter coragem de andar na direção daqueles que me machucaram, que têm dívidas comigo, e dizer para eles: vocês estão perdoados. Vocês estão perdoados. Não somente dívidas financeiras. Vocês estão perdoados porque vocês, em algumas situações da minha caminhada, vocês me esqueceram, vocês me deixaram só. Vocês estão perdoados porque algumas vezes vocês usaram palavras que me machucaram, que me desanimaram e que até me afastaram da igreja. Vocês estão perdoados porque muitas vezes vocês me traíram
e traíram a minha confiança. Eu só vou poder receber o perdão de Deus se eu também for instrumento de perdão para você e te libertar das suas dívidas. Aí me veio esse insight do Espírito Santo, talvez seja por isso que também nós não gostamos de orar. Porque a oração nos faz encontrar o coração de um Deus que é perdoador. Perdoador. Em quem temos a redenção e dos pecados, o perdão. A reunião de oração é uma reunião de pessoas que foram perdoadas por Jesus. Ele nos tirou do império das trevas, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. E nos tirou e nos transportou para o quê? Para o seu reino. Entendi. Fomos redimidos para que pudéssemos participar do reino. Tivemos os nossos pecados perdoados para que o reino se estabelecesse no nosso coração. O reino que está na mente de Jesus eu estou implantando o meu reino. E o meu reino vai transformando pessoas. O meu reino vai transformando o caráter de pessoas. O meu reino vai transformando a mente das pessoas. O meu reino vai mudando a qualidade dos nossos relacionamentos. O reino vai transformando relacionamentos familiares. O meu reino me capacita a perdoar até os inimigos. É por isso que vivemos esse choque o tempo todo na vida, a experiência humana. Porque há um reino que não é de Deus. Há uma luta espiritual de um reino que não é de Deus. Mas a palavra nos garante que esse Jesus está implantando o seu reino. E vai implantar seu reino de maneira definitiva no final dos tempos da parousia. E vai entregar esse reino para o Pai. Orar como Jesus deseja e nos ensinou é um convite e chamado constante ao perdão e ao amor incondicional. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, versículo 14, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Versículo 13, ele não nos deixe entrar em tentação. Rapidamente, Tiago, capítulo 1, apenas para nós entendermos o contexto disso. E nós sabemos que o livro de Tiago, aliás, Tiago foi um dos discípulos mais atentos à mensagem do Sermão do Monte. Se você estudar Tiago, de 108 versículos, 54 mandamentos estão no Sermão do Monte. Ele foi um aluno atento, ele foi um discípulo atento. Ele escreveu a sua carta pensando em tudo aquilo que Jesus disse. Versículo 13 do capítulo 1. Quando tentado, ninguém deve dizer, eu sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. O desejo, tendo concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera o quê? A morte. Então, quando nós estamos orando esta oração ensinada por Jesus, nós estamos fazendo a opção não pela morte, mas pela vida. Uma reunião de oração como esta, quando oramos como Jesus nos ensinou, é um convite para todos nós. Não a experiência da morte, mas a experiência da vida.
E Jesus está aqui para nos dar vida em abundância. Livra-nos do mal, Senhor. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Em vão. É Deus que cuida de nós. É Deus que nos dá a graça de vivermos um dia a mais. É Deus que cura as nossas enfermidades para que se prolonguem dias na terra. É Deus que pode nos proteger de todas as ciladas do inimigo. Porque enquanto nós estamos aqui orando, o inimigo das nossas almas, junto com os seus anjos e demônios caídos, planejam de como devem nos desqualificar e nos impedir de continuarmos caminhando e construindo a nossa fé e uma vida de serviço. Por isso que tem que orar. Tem que orar para Deus guardar o meu e o seu coração e a nossa mente. Temos que orar para que a gente seja canais cada vez mais limpos para que o Espírito Santo possa usar e usar a sua igreja para balizar esta presença do reino de Deus. E quando nós oramos, nós podemos também adorar a Deus e reconhecer que dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória para sempre. Adoração. Porque o reino de Deus implantado vai gerar para a eternidade adoradores ao redor do trono. E vamos dizer junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o teu nome, digno é o Cordeiro que foi morto, digno de receber a honra, a glória, o poder. Que Deus seja exaltado na nossa vida, na vida desta igreja, e que as nossas orações nos aproximem cada vez mais do coração do Pai. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.